Então, como o filho de um motorista que cresce vendo o pai dirigir, ele tem um sonho de dirigir. E assim sucessivamente. Os filhos de sacerdote aqui eram preparados para exercer. Pelo outro lado, Isabel, filha de sacerdote. Como ela não tinha ministério para exercer, pois não era para feminino no contexto da época, então elas eram preparadas de forma diferente. No contexto comum, no todo, uma criança judia do sexo feminino, quando se entendia de gente, já era obrigação da mãe ensiná-la a como ser uma boa dona de casa. Então, quando uma criança judia no contexto comum chegava aos seus 12 anos, por aí, ela já sabia tudo de casa, porque a mãe havia preparado ela para tal, e sendo filha de sacerdote, melhor ainda. Além de tudo isso, elas eram preparadas para ser uma boa esposa de sacerdote. Elas já eram catequizadas. O teu esposo vai passar dias, caso o Senhor chame, fora de casa. Elas já eram preparadas. Então, pelo contexto, ainda novos. Se os irmãos lerem do capítulo 1, versículo 5 por diante, vão ver que o próprio Lucas diz: irrepreensíveis e justos em todos os preceitos de Deus. Eram jovens que ninguém tinha o direito de apontar o dedo. Eram jovens diferenciados, crentes, a ponto de serem irrepreensíveis. Como na época a moça ou o moço não tinham o direito de olhar um para o outro e acertar o namoro. Eram os pais. O pai do noivo escolhia a moça e negociava com a família da moça. Na maioria das vezes tinha noivo, como ainda tem hoje. Eu digo com garantia porque eu tenho amigos que vivem isso e que me diz: pastor, eu só conheci a minha esposa no dia do casamento. Porque toda negociação é entre os pais, a família, só cabe a ele pagar o dote. Então a Bíblia diz que ainda novos, o pai de Zacarias escolhe quem? Uma filha de sacerdote, pois era conselho de Deus, é necessário que um sacerdote case com uma filha de sacerdote. Então o pai de Zacarias escolhe logo quem? Isabel, uma moça preparada para ser uma boa esposa de sacerdote. E eles casam-se. E ela tinha perspectiva como cultural de ser uma boa esposa sacerdotal e proliferar, que era o que dava honra a uma mulher, mais do que todas, a semente, a proliferação, filhos. Então a família já casa com a perspectiva: este casal vai ser a nossa alegria. Quando eles casavam-se, depois da lua de mel, contava-se um ano, no máximo, para a semente vir. Se a gravidez não viesse, o pai do noivo e da noiva e a família ia bater na porta. O que é que houve que não veio o filho? Você quer nos levar à vergonha? Então, com tudo isso, criados irrepreensíveis, como não tinha pré-natal nem ressonância, foi toda preparada, mas ninguém sabia que ela era estéril. Quando completa um ano de casados, a família bate na porta.
Cadê o filho que não veio? Era vergonha para a família de ambos. Então, a partir daqui, é complicado entender. Porque era aqui que todo o preparo parecia ter acabado. Porque a vergonha chegou. Então, quem primeiro sofria os danos da vergonha era o marido. Os jovens Zacarias, irrepreensíveis. Eles tinham direito, é cultural. Por exemplo, se eu fosse um judeu nesta época, e o pastor fosse meu irmão, quem tinha direito de orientar seus filhos era eu, como tio. Se o seu filho ia casar, quem ia permitir era eu. Ia aconselhá-lo. E isso tinha reunião familiar constantemente. Então, quando o filho não vinha, se eu me casasse, se eu não tivesse filho, não gerasse filho, a primeira coisa que eu sofria era ser excluído da reunião. Eu não fazia mais parte da reunião da família, porque eu perdi o direito de voz, porque eu não tinha como exemplificar. Pelo outro lado, a mulher casava segundo a lei. Quando uma judia, uma hebreia casava, ela tinha responsabilidade de cuidar da casa. Por isso que era preparada, que não era só lavar prato. Toda a administração do lar era da mulher. O homem não interferia. Era o cabeça, era o provedor. Mas quem administrava era a mulher. Ela contratava, ela mandava embora, ela dizia isso é aqui, isso é ali. Mas quando ela não tinha filhos, ela perdia esse direito. Porque quem ia mandar na casa agora era a sogra. Porque ela se tornou um opróbrio, uma vergonha para as famílias. Era tirado isso dela. Em segundo lugar, ela perdia e tinha que ter perspectiva em Deus. Porque a partir daqui, as cunhadas dela começavam a tentar dissimular para ela ir embora. As cunhadas vendo o irmão zoado na rua, passando vergonha na comunidade, excluído da família, da reunião. As cunhadas chegavam e diziam: vai embora, para que venha outra. E meu irmão produza filhos. Então a pressão vinha. Então é aqui que a vergonha chega. E é aqui que eles começam a orar. Quando a vergonha chega. Dá para perceber ainda novos. Nas vossas tendas, nas vossas casas, não sei. Um de um lado da cama, outro de outro. Senhor, nos dar um filho. Nós somos crentes. Olhe nós. A vergonha chegou. E queremos um filho, Senhor, para tirar a nossa vergonha. Baixinho o teclado, por favor. O filho não vem. O silêncio toma conta. Deus não responde. E eu costumo dizer que o difícil não é a resposta de Deus. Às vezes até um não de Deus dá para suportar. Mas o difícil é quando Ele não diz sim e nem diz não. O difícil é manter-se vivo enquanto Ele está em silêncio. Quando Ele não diz sim nem diz não. Agora os amigos, as amigas, Elaine, para que ser tão irrepreensíveis? Símbolo de vergonha, de opróbrio.
O tempo vai passando, chega a 30 anos. Zacarias, com 30 anos, assume e é efetivado ao ministério. Agora olha um ponto pejorativo. Com base bíblica nessa história, um jovem judeu era efetivado com 30 anos ao ministério. E ele tinha o direito de exercer por 50 anos o ministério. Isso chegava a quase 80 anos. Ele chega no ministério com uma marca de vergonha, de improdutivo. Talvez os companheiros que foram consagrados juntos, que já estavam. Você já pensou? Tirando o seu turno, que eles serviam no templo conforme a escala do turno. Ou seja, cada turno, cada família, ele era do turno de Abias, era responsável pelo templo por uma semana. Nesse período de Herodes, chegava de um sábado ao outro, sem direito de ir em casa, só servindo no templo do Senhor. Agora imagina chegar no templo e aqueles companheiros de ministério olharem e dizer: o improdutivo chegou. Como é que pode? Não tem filhos, não vai produzir semente, é fadado o fracasso. E talvez ele chegando nos cantos, orando ele e Isabel, e Deus não responde. Começa a exercer o ministério, o tempo passa, e cada vez ficando pior. Não era visto mais. Entrava para servir e a história ocultava. É improdutivo e a mulher é estéril. É nessa hora que rostos se viram. É nessa hora que amigos vão embora. O que me chama a atenção é que Lucas diz: continuavam justos e irrepreensíveis. Não dependia de amigos, não dependia de reconhecimentos, não dependia, não, continuavam. Diga para quem está ao seu lado: o segredo é se manter vivo em meio ao desprezo. Para se manter avivado, para dar glória, para dizer eu creio, quando está no ápice, quando todo mundo vê, quando todo mundo aplaude, é fácil.